Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar. Trabalhando o bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando a edição 588 do programa Espírita Semear, agradecendo a Deus por mais esse momento e pela bendita oportunidade de servir, desejando saúde e paz para você e toda a sua família, trazendo sempre um conteúdo de primeira qualidade. Vamos então à programação de hoje? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 15, versículo 11, com o tema verbalização. No quadro Momentos em Família, Fátima Araújo nos apresenta a força libertadora da doutrina espírita. O que queres que os homens vos façam? Eis o tema do quadro Música e Mensagem de hoje. No quadro A Vida Ensina, o Espiritismo Explica, trazemos uma esclarecedora reflexão sobre a paciência. E ainda temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Verbalização. Não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca. Isso torna comum o homem. Mateus capítulo 15, versículo 11. Na primeira expressão, não é o que entra na boca o que torna comum o homem. Há que se considerar a abrangência do significado dessa boca e desse entrar nela, para se atingir a sublimidade do ensino cristão que ultrapassa a letra do texto. Existe a alimentação material, que interessa à manutenção da euforia celular, e Jesus, ao tentar explicar o assunto, foi muito claro, conforme estampa o versículo 17 deste mesmo capítulo 15 de Mateus. E existe a alimentação espiritual, que é o verdadeiro sentido dos ensinos do Mestre, como está em João capítulo 6, versículo 31 a 35, e também no livro Vinha de Luz, capítulos 172 e 173. Entendendo a fome e a necessidade de se alimentar como imperativos da evolução, identificamos alimentos ou buscas que intoxicam ou elevam, requisitando da criatura o discernimento para aproveitar o que é bom e útil para si, conforme o padrão da consciência já alcançado, ou seja, o padrão de lucidez relativa que assegura o discernimento, como podemos enxergar lendo e entendendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, e também o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 25. O que torna o homem comum é aquilo que o induz a negar sua natureza divina e, consequentemente, os valores já despertos de sua consciência. Tanto é que um elemento simples, sem conhecimento abrangente, se move em harmonia numa existência rudimentar,
aparentemente violenta e bruta para quem alcançou outros patamares de aculturamento e humanização. Todos os dramas e complexos de culpa do indivíduo se implantam pelos desvios de conduta, frente às claridades conscienciais já alcançadas. Em outras palavras, seu guia infalível e igualmente seu tribunal de justiça. Estudos de O Livro dos Espíritos, questões 633 e 634. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5. No mundo, por efeito da reencarnação, encontramos todo tipo de proposta, e é natural que seja assim, pois esse mundo se constitui de infinitos caracteres, que são as facetas evolutivas do homem e dos espíritos que se entrosam com seu modus vivendi. Assim, o dever de cada um é o da seleção, conforme Paulo adverte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e capítulo 10, versículo 23. E por fim, mas o que sai da boca, isso torna comum o homem. O próprio Jesus explica o que macula o ser em Mateus capítulo 15, dos versículos 18 a 20. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E o faz para ensinar que a criatura somente se compromete quando se vincula, quando adere às propostas que lhe chegam, metabolizando-as desde o plano mental, em raciocínios e argumentações a que se entrega, até a execução da ideia que lhe foi inoculada pelas circunstâncias e em acordo com suas tendências. Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 13, Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 a 15, Livro Pensamento e Vida, capítulo 9. Quando pensamos, ondas mentais se irradiam de nossa mente como apelo do universo e recebemos por efeito da lei segundo o que objetivamos. Se Jesus é o Verbo divino a nos guiar para Deus, encontramos a figura da besta, que é o retrato do interesse pessoal, filho dileto do egoísmo. Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 7, e o Livro dos Espíritos, questão 893. Reflexões extraídas do livro O Evangelho por Dentro, psicografia de Wagner Gomes da Paixão pelo Espírito Honório Abreu. Editora Itapuã. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Não espere pelos outros. Semeie o bem. Faça a sua parte. Momentos em Família, com Fátima Araújo. Olá, eu sou Fátima Araújo e estou aqui no quadro Momentos em Família para falar da força libertadora
da doutrina espírita. Mas quando podemos falar que a doutrina espírita liberta? É justamente quando percebemos que ela dá serenidade ao espírito e confiança no futuro. Quando não se conhece a doutrina, pode-se terceirizar os erros, responsabilizando os obsessores e até em outras religiões, como se faz comumente, culpa-se o demônio. Conhecendo o espiritismo, é bem diferente. O homem recebe com indiferença, às vezes até com alegria, os reveses e as decepções que o desesperariam noutras circunstâncias. É a serenidade que vem com o conhecimento, como podemos ver em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5. Ele nos fala que a base de tudo são os ensinos de Jesus. Esta abençoada doutrina nos remete ao que esperamos dos nossos pais, dos nossos filhos, dos colegas de trabalho, dos chefes de governo, dos guias espirituais. Ou seja, esperamos acolhida, compaixão, inclusão, esperamos ajuda nas necessidades e dores, esperamos sinceridade, perdão, encorajamento, paciência, orientação, conselho, esperamos instrução, entre outras benesses. E ainda por cima, esta doutrina maravilhosa combate o egoísmo e o orgulho, que são fontes de muitos vícios e representam a total negação das virtudes. Isto porque, como doutrina cristã, verdadeiro cristianismo redivivo, a doutrina espírita entende que Jesus se empenhou em combater o egoísmo e o orgulho como os principais obstáculos ao progresso da humanidade. Assim, a educação espírita tem seus alicerces nas obras publicadas por Kardec, notadamente em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo. Como podemos ver, por exemplo, na questão 629 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta às entidades venerandas: que definição se pode dar da moral? E os espíritos superiores respondem: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, cumprindo então a lei de Deus. Amigos, a doutrina espírita ensina os princípios básicos da caridade. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento. Fora da caridade não há salvação. Podemos afirmar ainda que a doutrina espírita prega o amor na prevenção dos males, principalmente dos males, dos vícios que operam prejudicando as famílias. Cabe aos pais a aceitação dos filhos, isto no modo de falar, de olhar, na postura e, sobretudo, na forma de agir com amor. Isto que a doutrina nos ensina. Nos ensina ainda a respeitar as diferenças individuais e jamais desprezar um filho em dificuldade. A entender que o amor é pré-requisito para o ajustamento do ser humano, como, portanto, podemos encontrar ensinamentos de ouro nas obras espíritas. Como as reflexões de Joana de Ângeles e de outros benfeitores que pontuam a família, que defendem, que fazem tudo para que esta instituição seja sempre considerada o esteio de toda a sociedade. E quando ela diz, Joana de Ângeles, que o ajustamento dos laços familiares são essenciais para o equilíbrio social e que é na família onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e que o espírito desperta para as realizações superiores da vida. A doutrina espírita também nos ensina a harmonia entre corpo e mente, para que possamos garantir a saúde, a paz e a fraternidade. Enfim, podemos afirmar com segurança que com esta abençoada doutrina nas mãos, temos a chance de nos tornarmos pessoas melhores e de evoluirmos dentro dos parâmetros da ética, da boa moral e do respeito às leis divinas.
Boas reflexões então, meus irmãos. Desejo a todos vocês. Nos encontraremos novamente no próximo programa, com a graça de Deus. Até mais! Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Queria ouvir você cantar, você dizer o que espera da vida, o que te aflige assim, olhar teus olhos, compartilhar tua dor. Eu quero ser teu amigo e falar que só depende de você, porque guardar teu amor aonde está a tua luz? Este é o tempo, nova aurora, ergue-se o sol enfim. Desperta tu que dormes, acorda e ser feliz. Você dizer o que espera da vida, o que te aflige assim, olhar teus olhos, compartilhar tua dor. Eu quero ser teu amigo e falar que só depende de você, porque guardar teu amor aonde está a tua luz? Este é o tempo, nova aurora, ergue-se o sol enfim. Desperta tu que dormes, acorda e ser feliz. Já é tempo, essa é a hora, não há tempo a perder. Desperta agora, acorda e ser feliz. Feliz. Ei, você que ama a Deus e guarda um tempo para se encontrar, eu falo com você que faz prece, tem tarefa no bem e faz culto no lar. Você que fala pelo bem pra verdade, só quando em nome de real utilidade
intimidade e diz por favor e obrigado com um sorriso nos lábios para cativar. Ei, você que honra os pais, não dá motivo pra eles se preocuparem. Eu falo com você que respeita e age dignamente pra eles se orgulharem. Você que torce pro sucesso de quem sonha e contribui com todo aquele que te sonda, que é honesto e vibra positivamente pras pessoas ao redor. Vai, abandona o apego de si do que é material. Muito se pede de quem muito recebeu. Vem ser a luz para o mundo, que é hora para trabalhar. Vem e me segue, vamos juntos semear. Será que eu encaro e enfrento os desafios da vida? Será que eu domino meus vícios, cultivo virtudes e encontro a medida? Será que eu encaro e enfrento os desafios da vida? Será que eu conheço a mim mesmo e amo meu próximo e encontro a saída? Do que é material. Muito se pede de quem muito recebeu. Vem ser a luz para o mundo, que é hora para trabalhar. Vem e me segue, vamos juntos semear. Será que eu encaro e enfrento os desafios da vida? Será que eu domino meus vícios, cultivo virtudes e encontro a medida? Será que eu encaro e enfrento os desafios da vida? Será que eu conheço a mim mesmo e amo meu próximo e encontro a saída? Será que eu sou paciente ante os desafios da vida? Será que estamos vivendo como cristãos? Será que estamos vivendo como cristãos? Ante os desafios da vida, será que estamos vivendo como cristãos? Das trevas, luz que vem clarear e nos tornar iluminados, exalando do interior. Se esforçar com fluidez, se permitir espalhar um sentimento de ternura para quem não lhes deu valor. Papel na construção da felicidade real é conceber, abrir espaço e ela vem. Deixar a mansuetude tomar conta, agir como um homem de bem. Faz das trevas luz que vem clarear e nos tornar iluminados, exalando do interior. Se esforçar com fluidez
deixe permitir espalhar um sentimento de ternura para quem não lhes deu valor. Qual nosso papel na construção da felicidade real? É conceber, abrir espaço e ela vem. Qual nosso papel na construção da felicidade real? É conceber, abrir espaço e ela vem. Deixar a mansuetude tomar conta, agir mais como homem de bem, deixar a mansuetude tomar conta, agir mais como homem de bem. Qual nosso papel na construção da felicidade real? É conceber, abrir espaço e ela vem, ela vem. Deixar a mansuetude tomar conta, agir como homem de bem. Deixar a mansuetude tomar conta, agir como homem de bem. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Acorda, aos jovens ricos de hoje e Sede Iluminados, com o grupo Acorde Luz. Precisamos semear o amor, a paz e a concórdia por onde passarmos. Música e mensagem, com Wallace e Neifa. O quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque a estreita é a porta que leva ao caminho, e poucos há que a encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, ou a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olá, amigos, amigas. Estamos trazendo fundamentos deixados por Jesus para quem queira segui-lo. Como você se sente diante dessas verdades em seu viver? Será que nós estamos no caminho certo? Os nossos procedimentos junto à sociedade humana se expressam em que nível nesses ensinamentos? Mestre perguntou.
Semeando a verdade, conquistaremos a paz de consciência. A vida ensina, o Espiritismo explica. A paciência. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é bem difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo de que vós tendes de espiar ao vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, Allan Kardec. Tradução Guilom Ribeiro, editora FEB. Se a colheita de hoje não está boa, lembre que você tem sempre novas oportunidades para semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Chove madrugada, noite de outubro, a descansar. Brisa na varanda, calma divina a se espalhar. Nos dias que a saudade faz morada, bate na porta só para avisar que alguém desenhou um jardim no espaço mais triste para nos alegrar. Ensina minha dor, canções de ninar a entoar no céu, poesias do mais inocente amor, rabiscadas em sonhos de papel. Quando a vida estiver sem rumo e sem jornada, uma luz entrará na sua casa, bem perto de Deus, nas janelas paisagem, na ponta do pincel, sorriso e sua mensagem, bem perto de Deus, nas janelas paisagem, na ponta do pincel, sorriso e sua mensagem. Estes são os dias de paz, mesmo quando as folhas secas caem. A tarde cinza adentra voraz e a chuva levou a angústia e a escuridão da manhã que o sol mais brilhou.
bem perto de Deus. Nas janelas paisagem, na ponta do pincel, sorriso e sua mensagem, bem perto de Deus. A chuva levou a angústia, a escuridão, da manhã em que o sol mais brilhou. Nasce a esperança e uma nova luz. Nada se compara a essa força que conduz. Fé, amor e paz para a nossa união, sempre conquistando o amor do nosso irmão. Nosso irmão. Chave da nossa redenção, fé no coração e o amor de um cristão, o amor de um cristão. Nasce a esperança e uma nova luz. Nada se compara a essa força que conduz. Fé, amor e paz para a nossa união, sempre conquistando o amor do nosso irmão. Nosso irmão. Chave da nossa redenção, fé no coração e o amor de um cristão, o amor de um cristão. Se você não acredita que o amor é luz bendita, então feche os seus olhos e abra o coração. Sinta a paz e a magia da canção. Se buscar liberdade, vai achar felicidade.
precisamos dar as mãos. Um abraço forte, então somos irmãos. Precisamos dar as mãos. Um abraço forte, então somos irmãos. Ouvimos nesse bloco as músicas Dias de Paz, Nasce a Esperança e O Som da Paz, com a banda Nova Luz. Semeando a vida, o bem e o amor todas as semanas contigo. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro E a Vida Continua, que é a 13ª obra da coleção A Vida do Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Nesta obra, André Luiz nos apresenta as histórias de Ernesto e Evelina, indivíduos adoentados que se conhecem às vésperas de serem submetidos a cirurgias de alto risco. Ele, um livre pensador maduro, ela, uma jovem e fervorosa esposa católica. Logo, ambos descobrirão que a enfermidade que compartilham é apenas o início de uma incrível trajetória de amor, amizade, esperança e fé, rumo ao progresso e à realização espiritual. Trata-se de um livro que apresenta o retrato da criatura ao desencarnar e mostra como a vivência dos habitantes do plano espiritual está relacionada com a sua condição mental, além de ensinar a importância da prática da reforma íntima, na certeza de que a vida continua além da morte, permitindo
que cada um de nós seja capaz de traçar novas diretrizes para a sua própria conduta. Então, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Patos, Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Chico Xavier, na rua Antônio Félix, número 1021, bairro da Vitória. As palestras públicas aos domingos, 19 e 30 horas. E também na cidade de Patos, o Centro Espírita Cícero Bezerra, na rua Cândido das Laranjeiras, número 165, bairro Belo Horizonte, Patos. Palestras públicas também aos domingos, 19 e 30 horas. Olá, queridos amigos e ouvintes do programa Semear. Aqui estamos nós, novamente no momento da reflexão, encerrando mais uma edição do nosso programa. Hoje trazemos uma mensagem do livro Lampadário Espírita, de autoria do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, com o título Considerando a Fé, importante instrumento para vencer os reveses da vida. A mentora começa dizendo assim: a fé é uma necessidade espiritual, da qual não pode o espírito humano prescindir. Da mesma forma que o corpo aure no ar e no pão os recursos de manutenção e preservação do patrimônio celular, o espírito necessita da fé, que vitaliza e renova, dinamizando forças de difícil classificação, que encorajam, tonificando a organização física e psíquica na tarefa valorosa de progredir. Alimento sutil, a fé é o tesouro de inapreciável valor que caracteriza os homens nobres a serviço da coletividade. Graças a ela, renova-se a face da terra, consomem-se os abismos na voragem do realizar, modificam-se paisagens, alteram-se feições, com ela cessam agonias, retemperam-se ânimos, multiplicam-se luzeiros, erradicam-se males. Estrela clareia noites da alma, chama aquece corações, pão nutre esperanças, roteiro conduz vidas. Conhecê-la, guardando-a no íntimo, é tarefa que a todos nos devemos impor, no abençoado desiderato de nossa imortalidade intransferível. Se tivesseis fé, disse o Senhor. Seguro da existência de terras além do horizonte do mar, Colombo avançou, intimorato, e descobriu a América, apesar de todos os opositores. Côncio do dever, Damião de Vester, jovem sacerdote belga, abandonou sua pátria e demandou Molokai, onde a lepra fizera seu reduto e abriu novos horizontes à fraternidade, malgrado o ceticismo de todos. Fascinada pelo amor fraternal, Florência Nightingale deixou as fantasias feminis e demandou a Crimeia, elaborando com a sua filantropia invulgar as bases da futura Cruz Vermelha Internacional, lutando contra todos. Alexandre Herzen, pesquisando infatigável entre sarcasmos e ironias, identificou o bacilo específico da peste, apesar das dificuldades enfrentadas. Jesus, ante a mulher sírio-fenícia, lecionou a grandeza da fé, e ante o ceticismo dos que o seguiam, levantou da sepultura Lázaro que dormia, para atender ao confiante apelo de Maria, irmã do cataléptico. Não esperes que a fé te busque o país da alma, qual hóspede inesperado que chega após viagem bem-sucedida. Examina as aflições que te alcança o domínio mental e lança-te
no intricado meandro do estudo das causas, do culto da oração, meditando para discernir e discernindo para acertar. A fé não se doa, não se transmite. Chama divina arde em todas as almas, aguardando o combustível do esforço de cada um para agigantar-se e clarear por dentro como mensagem de Deus. Mediante as lições do Espiritismo, aprendes, através dos impositivos do raciocínio, que fé legítima só é aquela que pode enfrentar face a face a razão. Raciocina crendo e, se te faltarem os tesouros do discernimento ideal, crer no amor e dá-te ao amor de nosso Pai que tudo nos dá, deixando-te arrastar pelos rios da bondade e do bem em favor de todos, transformando-te em lume e calor para as horas de sombra e frio, no imenso caminho por onde segues, até que duas alvas mãos, como asas angelicais, tomem as tuas mãos e, pela libertação desencarnatória, te conduzam aos infinitos limites da consciência livre, onde feliz constatarás em paz a resposta da fé, virtude libertadora. Excelentes reflexões, meu irmão, minha irmã. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase que trazemos hoje para lembrar dos exemplos vivos do Mestre Jesus está em Salmos, no capítulo 31, versículo 37. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. A consciência tranquila nos faz caminhar com pés seguros. Que possamos seguir sempre junto ao Mestre Jesus, ouvindo as suas palavras e colocando na prática da nossa vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.